Fala galera, agora a gente vai falar aqui sobre o diagrama ou a distribuição eletrônica, beleza? Essa distribuição eletrônica, o objetivo dela era distribuir os elétrons em ordem crescente de energia. E os químicos eles tentaram desenvolver uma teoria para que explicasse como os elétrons estavam distribuídos ao redor do núcleo. Bom, hoje a gente faz essa distribuição eletrônica aqui no Brasil utilizando uma coisa chamada diagrama de Pauli, que ficou conhecido aqui no Brasil como diagrama de Pauli. Mas na verdade, quem desenvolveu esse diagrama foi esse cara aí, Paul Fang Yin, um chinês. Paul Fang Yi, um chinês aí. Só que aqui no Brasil ficou conhecido como diagrama de Pauli. E aí, para tirar, meu irmão, tá difícil, viu? Bom, foi desenvolvida aí uma técnica para distribuir os elétrons em ordem crescente de energia. Ó, é uma forma de distribuir os subníveis, né, eletrônicos em ordem crescente de energia. E para fazer esse diagrama que a gente vai utilizar para a distribuição eletrônica, foi utilizado a regra de Mendelung, que é nada mais nada menos, claro, depois de vários cálculos matemáticos, se resume a isso. A energia do subnível vai ser a soma de N mais L. N é o número quântico primário, que é o principal, e L é o número quântico secundário. Beleza? Então, esse é o fundamento para fazer esse diagrama. O diagrama de Pauli, conhecido aqui no Brasil. Bom, para montar esse diagrama é muito fácil. Porque, veja, você lembra que a camada K, que é o nível 1, né, cabe 2 elétrons. Então, eu só vou precisar aqui do subnível S, porque S tem 2 elétrons no máximo. Então, por isso que fica no nível 1 aqui, eu só vou precisar de S, porque S, tem 2 elétrons, já atingiu a quantidade máxima de elétrons aqui na camada K. Na camada L, eu vou precisar de 2 subníveis. Lembre-se que dentro dos níveis, dentro da camada, existem os subníveis. Então, na camada L, eu vou precisar aqui do subnível S e do subnível P. Porque o subnível S cabe em 2 elétrons e o P cabe em 6. 2 mais 6, 8. Olha, exatamente a quantidade de elétrons máxima aqui na camada L, que é o nível 2, né? No nível 3, ou camada M, cabem 18. Então, eu preciso de 2 mais 6 mais 10. Ok? Lembrando que o subnível D cabe aí no máximo 10 elétrons. Na camada N, que é o nível 4, 2 mais 6 mais 10. E o subnível F cabem 14 elétrons. Quando eu somo 2 mais 6 mais 10 mais 14, dá 32. O subnível 5, ou o nível 5 aqui, eu preciso do subnível S, P, T e F. Quando eu somo aqui, dá 32. E na camada P, que é o nível 6, preciso de 2, 6 e 10. Quando eu somo, dá 18. E aqui de 2 e de 2 e 6. 2 mais 6 dá 8. Esses números aqui, se você não está ligado, né? Veja a aula passada. O subnível S cabe 2 elétrons, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14. Bom, para você já montou o diagrama agora. Como é que você vai analisar agora quais subníveis têm maior energia? Na diagonal, sempre na diagonal. Na horizontal, você vai obter aí o diagrama de distribuição eletrônica em ordem crescente ou em ordem geométrica, que é a posição. Mas o objetivo que a gente tem aqui com esse diagrama é localizar a ordem crescente de energia, distribuir os subníveis em ordem crescente de energia. O último vai ser sempre o mais energético, beleza? Então você tem sempre que fazer isso na diagonal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e assim vai. Você tem que seguir essa ordem na diagonal. Primeiro 1s2, depois 2s2 e vai descendo. Beleza? Por exemplo,
geometricamente aqui, ó, o subnível 3p6, depois de 3p6, viria o 3d10. Só que foi descoberto que o 4s2 ele tem menos energia do que o 3d10. Então, o 4s2 vem primeiro, depois o 3d10. Então, essa é a ordem energética na diagonal. Ó. 3p6, 4s2, 3d10. Porque o 3d10 tem mais energia do que o 4s2. Tranquilo? É isso aí que a gente precisa entender com esse diagrama. Vamos fazer um exemplo? Para fazermos um exemplo, a gente tem que entender o seguinte. A configuração eletrônica de um átomo neutro. Um átomo neutro quer dizer que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. É feita a distribuição eletrônica aí até atingir a quantidade do número atômico. Porque o número atômico é o número de prótons. Se tem 20 prótons, por exemplo, vai ter 20 elétrons. Então, esses 20 elétrons é que serão distribuídos aí na ordem, dentro dos seus subníveis, né? Na ordem crescente de energia. Bom, vamos ver um exemplo aqui, o cálcio. O cálcio, número atômico 20. Quer dizer o quê? Tem 20 prótons e 20 elétrons. Como é que eu faço essa distribuição eletrônica? Com o diagrama. Veja que começa aqui no subnível 1s. Então, ó, 1s, 2, porque S cabe 2. Depois vai para o 2s, 2s, 2. Depois o 2p, 3s, 2, opa, 2, 2s2, 2p6, depois, ó, 2, eu repeti o 2s2, não foi? Vou apagar aqui esse. 2s2, 2p6, vamos lá. 2p6, depois do 2p6 vem o 3s2, ó. Sempre descendo na diagonal. 3s2, depois o 3p6, depois o 3p6. Vamos ver quantos elétrons a gente já gastou? Vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18. Epa, 18. Está chegando já em 20, ó. Depois do 3p6 vem o 4s2. Ah, então só colocar agora 4s2 e atingir aí os 20 elétrons bem distribuídos. Esse 4s2, ele é o subnível de maior energia. Por quê? Porque ele é o último subnível. E a gente está fazendo a distribuição aqui em ordem crescente de energia. Então, o subnível 4s2 é o subnível mais energético. Tranquilo? De boa? Beleza. Lembrando que esse número aqui, esse 4 que vem aqui na frente, indica o nível, ok? O nível eletrônico. O S indica aqui o subnível. Beleza, vamos lá. Vamos fazer outro exemplo agora do átomo de urânio. Configuração do urânio, ó. Grandona, né? Urânio 92, quer dizer que tem 92 elétrons para serem distribuídos. Então começa sempre um S2, depois 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ok? Depois 3d10, 4p6, 5s2, depois 4d10, 5p6, 6s2, depois 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Vamos contar quantos elétrons tem. Ó, 2,
4, 10, 18, 16, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88. Para 92 só está faltando 4. Depois do 7S2 vem o 5F14. Cabe 14, mas eu só tenho 4 para distribuir. Boto 5F4. Ok? Esse subnível aqui, o subnível 5F4, é o subnível de maior energia. Ok? Mais subnível de mais energia. É o mais energético. Ok? Por que é o mais energético? Porque a ordem crescente é a ordem crescente de energia. O último vai ser sempre o mais energético. Entendeu aí como é? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos lá. Como é que você faz a distribuição eletrônica de um cátion? Bom, um cátion é um átomo que perdeu o elétron e ficou positivo. Como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? Bom, a gente tem que tirar os elétrons mais externos do átomo correspondente. A gente vai tirar o elétron da camada, a famosa camada de valência. Olha aqui essa distribuição eletrônica do ferro. Ó. Ferro 1s2, tem número atômico 26. Então aqui 2, 4, 6, 8, 10. Oh, 2, 4 com 6, 10. A cabeça está voando. 10, 12, 18, 20, 26. Se eu perguntasse a você qual é o subnível mais energético do ferro, 3d6. É o último subnível mais energético. Vai ser aí o último que aparecer na distribuição eletrônica. Beleza? Mas aí, se eu quiser agora tirar elétrons do ferro, eu tenho que tirar da camada de valência. A camada de valência é a última camada. É a camada mais externa. Observe aqui que eu tenho o 4s2. Esse 4 indica o nível, ou a camada. O 4 indica que esse subnível S2 está no nível 4. E ele é o maior nível que tem aqui. Então, esse 4s2 aqui vai representar aqui a camada de valência. E essa camada de valência é justamente a última camada. Então, se eu for tirar elétrons, eu tenho que começar a tirar elétrons dessa camada. Então, vamos ver aqui. Eu tenho o ferro 2+. Ó. Quer dizer que o ferro perdeu 2 elétrons. De onde é que eu tiro esses 2 elétrons? Daqui, dessa camada. Então, eu posso tirar ela e transformar aqui. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois viria 4s2, mas eu tirei os elétrons dessa camada. E depois 3d6. Entendeu? Tirei os elétrons da camada de valência. No caso aí, era F2+, eu tirei 2 elétrons da camada de valência. Vamos a mais um exemplo? Mn2+. Mn2+. 25 elétrons. Número atômico 25, quer dizer que tem 25 prótons e 25 elétrons. Mas esse 2+ indica que ele perdeu 2 elétrons. Então não tem mais 25. Mas você faz a distribuição com os 25 elétrons. E depois, no final, você tira os 2 elétrons. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Vamos fazer a conta aqui? Eu não vou repetir mais, né? 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, 12. Sobe, 12 com mais 6, 18. 18 com mais 2 dá 20. 20 com mais 6, ou com mais 5, né? 25. 20 com mais 5 aqui, 25. Então, a distribuição eletrônica aqui acabou em 3d5. Eu vou repetir ela aqui só para facilitar a visualização. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5.
Se eu pergunto a você qual o subnível mais energético, você diz o 3D5, porque é o último. Mas no caso aqui, eu tenho que tirar esses dois elétrons para fazer essa distribuição eletrônica, porque tem aqui Mn2+. De onde é que eu tiro esses dois elétrons? Da chamada camada de valência. A camada de valência vai ter que ter esse número aqui, o maior. Eu tenho aqui 3, 3, 4 e 3. Então, essa camada de valência aqui vai ser essa, que tem dois elétrons. Então, eu vou retirar os elétrons dessa camada. Retiro essa camada aqui e a distribuição eletrônica do Mn2+, vai ficar como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Os elétrons foram retirados aí da última camada, da camada de valência, que tiver esse maior número aqui. Ó. Aqui eu tenho 4, os outros têm 3, 2, 1. Então, o maior número é a camada de valência. Beleza? E aqui, como configuração eletrônica de um ânion. Um ânion é um átomo que ganhou elétrons. O que é que você faz quando o átomo ganha elétrons? Onde é que coloca? Você vai colocar no subnível que tiver incompleto. Tranquilo? Subnível que tiver incompleto. Não tiver com o máximo de elétrons possível. Eu tenho aqui o exemplo do oxigênio. Ó. Número atômico 8. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. Quer dizer que esse átomo aqui tem 4 elétrons. Na última camada, eu tenho o subnível. Aqui é a última camada. Esses dois, o S e o P, representam a última camada. Beleza? Mas o subnível S está completo. O P não está. O P ainda cabe mais 2 elétrons. Então, se eu fizer aqui O2-, o que é que eu vou fazer? Vou colocar esse 2-, indica que o átomo está ganhando elétron. Ganhando 2 elétrons. Como ele ganhou 2 elétrons, eu vou colocar aqui no subnível que está incompleto, que é o P. O P cabe 6, mas só tem 2, só tem 4. Então, eu posso colocar mais 2 aqui. E a distribuição eletrônica do O2- termina aqui em 2p6. Esse 2p6 é o subnível mais energético desse íon aí, desse ânion negativo. Beleza? Então, mais um exemplo, Br35. Faço a distribuição aqui do Br. Vou fazer aqui. 1s2. Vou botar aqui. Repetir aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 3d10 não. 3d10, 4p5. Isso. Somando aí vai dar 35. Só que agora, eu tenho aqui, lembrando que eu tenho aqui Br-, então quer dizer que esse átomo ganhou um elétron. Então, onde é que eu vou colocar? No subnível 3p5. Por quê? Porque o P não está completo ainda. P vai até 6 e tem 5. Então, eu vou colocar no 3p5. Coloco mais um elétron lá e se transforma em 4p5, né? No 4p5. Coloco mais um elétron lá e se transforma em 4p6. Pronto. Fiz a distribuição eletrônica aí do subnível ou do Br-, ok? Se fosse só Br, você terminaria em 4p5. Mas como é Br-, eu adiciono o elétron onde o subnível estiver incompleto. Beleza? Aqui mais um exemplo, o S16, né, número atômico ali 16. Distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 10, 3p4. Ok? Só que é 2-, né? É S2-, quer dizer que ele tem que ganhar 2 elétrons. Onde é que ele vai ganhar? No subnível que tiver aí incompleto. O P está incompleto. O P tem 4, mas ele cabe 6. Como lá tem 2-, ele vai ganhar mais 2 elétrons. Então, ele vai aqui para P6. E essa é a distribuição eletrônica
do átomo, do íon aí, do ânion, né? Carga negativa de S, do enxofre, beleza? Bom, aqui a gente consegue observar a relação entre a tabela periódica e a configuração eletrônica. Todos os elementos do grupo 1 vão terminar aqui em S1. Ó. Todos os elementos do grupo 2 vão terminar em S2. Todos os elementos desse grupo 3 aqui vão terminar em D1 e vai até D10. D1, D2, D2 até D10. Todos os elementos do grupo, aqui é o grupo 13, vai terminar em P1. E aqui, grupo 17, vai terminar em P5. Aqui vai terminar em P6, com exceção do hélio, que termina em um S2. Beleza? E aqui, esses aqui, lactinídeos e actinídeos, vão terminar em F1, F2. Tá vendo que dá para identificar. Quando eu faço a distribuição eletrônica de um átomo, eu posso descobrir algumas coisas. Eu vou fazer aqui, ó, Na, número atômico 11, fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bom, o Na aí, eu posso localizá-lo na tabela periódica por esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que indica o nível, indica o período que esse átomo está. O período, ok? É o período 3. Então, eu venho aqui 1, 2, 3. Eu sei que o Na está nesse terceiro período. E veja que o Na está terminando aqui, ó, sua distribuição eletrônica, em S1. Está no terceiro período, está terminando aqui em S1. Significa que ele está aqui, no grupo 1. Se ele está no terceiro período no grupo 1, ele é esse elemento aqui. Beleza? Agora, e aí eu posso dizer também quantos elétrons eu tenho aqui na camada de valência, que é a última camada do Na. O Na, ó, a camada de valência é a última camada. Aqui representa o período aqui. Veja que tem aqui um elétron. Então, o Na tem um elétron na última camada, ok? Tem um elétron na última camada. Porque na camada de valência, que é a camada 3, só tem um elétron. Vamos fazer outro exemplo? Fazer o exemplo agora do cloro, Cl. Número atômico é 17. Fazer aqui a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Observe. Qual o período que ele está? Vou pegar aqui o número maior. O número maior é o 3. Então, eu sei que o cloro está no período 3, que é esse aqui. Período 1, período 2, período 3. Agora, qual o grupo que ele está? Observe que ele termina aqui, ó. Ele termina em 3p5. Como ele termina em 3p5, em p5, né? Ele vai estar aqui, localizado aqui, ó. Ele vai estar localizado aqui no grupo 17. No grupo 17, que é esse aqui. Porque o 17 termina em 3p5. Beleza? Quantos elétrons o cloro tem na última camada? Ó, eu vou pegar os elétrons, a última camada é a camada 3, subnível S, 3s2 de 3p5. Eu vou ter aqui 7 elétrons na última camada. Eu somo os elétrons do 3s2 com o do 3p5. Então, estou aqui com o cloro tendo 7 elétrons na última camada, localizado no terceiro período e tendo aqui e no grupo 17. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Fazer mais um exemplo? Fazer o exemplo agora aqui do... Fazer o exemplo aqui do bromo.
Br. Você vai pegar Br, número atômico é 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Vamos lá. Agora, o que é que a gente vai descobrir? A localização desse átomo na tabela periódica. Primeiro, ó o grupo. O maior número aqui representa o período. Ele está no período 4, ok? Período 1, 2, 3, 4. Então, o bromo está no período 4. Qual a localização dele? Ele está terminando aqui em 3P, ou em 4P5, né? Então, ele está aqui no P5, ó, no grupo 17. Ok? Ele está aqui nesse grupo 17. Porque todos do grupo 17 vão terminar em P5. Como terminou em 4P5, ele está aqui, ó. Tranquilo? Quantos elétrons ele tem na última camada? Cuidado! Eu tenho a última camada aqui, é o 4s2 e o 4p5. Então, na última camada, eu vou pegar e somar esses dois elétrons aqui. Essas duas quantidades de elétrons, 2 e 5, dá 7 elétrons. Ok? Então, o bromo tem 7 elétrons na última camada. Você consegue localizar aí o período, consegue localizar a família e consegue saber quantos elétrons tem na última camada quando faz essa distribuição. Vamos fazer só mais um exemplo agora para encerrar a nossa aula. Observe aqui vamos pegar o ferro. Ferro, número atômico 26. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Qual o período que o ferro está localizado? Você olha sempre o maior número, ó, período 4. Então, o ferro está aqui no período 4. 1, 2, 3, 4. Qual o grupo que ele está localizado? Você vai olhar a terminação, 3d6. Então, ele está localizado aqui no grupo 8, que é o 3, né? 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Quantos elétrons o ferro tem na última camada? Aí você vai olhar a camada de valência, que é o maior valor, que é esse aqui. Ok? Então, o ferro tem aqui 2 elétrons na última camada. Não precisa somar, porque só tem um subnível aí na camada 4, que é o S2. Então, tem 2 elétrons na última camada. Beleza? Encontramos aí o ferro aqui, ó. Grupo 8, período 4. Qual o subnível mais energético do ferro? O 3d6, que é o último. Então é isso. Cada período aí vai representar um nível eletrônico. Por isso, a camada de valência representa o período, né, que é a última camada. E é isso aí. Acho que vocês puderam entender bem. Preparem-se bem. E agora vai ter exercício para vocês. Na próxima aula. Valeu!